Bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá, pô, 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 pô! Alô, alô? Muito boa tarde. Boa tarde. Aí. Está começando o Sarau Africanidades, mas antes de explicar o que é o Sarau, eu queria que o Kunta Kinte, que é um dos nossos convidados, ensinasse novamente essa canção para vocês, que é uma canção em Orloff. Oh, vocês falam, oh, é uma canção em Orloff. Kunta. Aí. Explica, vamos passar a letra. Yes. Bebeyo é uma canção africana, senegalesa, falando do amor. Bebeyo é você, tá? Bebeyo, você é meu bebê, tá? A bebeyo lá, você é meu bebê. Good é a noite. Toda noite, nós dois. Boitek é a tarde. Tarde é nós também, tá? Juntas ou juntos. Good Angola. Todo momento da vida, a gente tem que ficar junto. Então, eu quero que todo mundo fique yeula. Fala yeula. 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 Então, bebeyo. A bebeyo lá, bebeyo. A bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá. Good. Yeula. Boitek. Yeula. Subangode. Yeula. A bebeyo lá. Bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá. Good. Yeula. Boitek. Yeula. Subangode. Yeula. A bebeyo lá. Bebeyo, a bebeyo lá, bebeyo, a bebeyo lá. Aê! A nossa conexão atravessa oceanos e é muito bom estar aqui, né? Festival Ubuntu. Eu sou Cleiton Mendes, Kunta Kinte, Yungai. Tem o Binho aqui, siga o som, Jéssica trampando também. Muito obrigado a toda a equipe do festival que está trabalhando há muito tempo, né? Não é só hoje é realização, mas estão ali, né? E vai continuar trabalhando depois também. Então, uma salva de palmas para vocês que estão trabalhando nesse festival. A ideia do Sarau é conectar pessoas brasileiras que já estiveram no continente africano, tiveram essa ousadia de viajar para lá e coragem, porque eu conhecia poucas pessoas que saíram do Brasil. E essas poucas pessoas ou iam para a Europa ou iam para os Estados Unidos. Então, quando eu pensei, não, preciso resgatar minha sociedade, então eu vou para a África, o continente africano, Moçambique, inclusive nasceu um livro. E essa troca com pessoas de lá que estão aqui. Então, o Sarau Africanidades, essa conexão que atravessa o oceano, estamos trocando hoje. Então vai ter música, poesia, inclusive, além da Lisandra, eu sei que tem outros artistas aqui, vai ter um momento mic aberto para quem quiser falar uma poesia, cantar uma música. É isso. E todo sarau, aliás, todo slam, participa dos slams, das batalhas de poesia, tem um grito de paz, pra gente começar a parada bem, assim, então, aquele momento junto de energia. Eu falo, atravessa o oceano a nossa ancestralidade com vocês, acho que é um pouco Sarau Africanidades. Será que dá? Atravessa o oceano a nossa ancestralidade com vocês. Sarau Africanidades. Eu acho que eu vou falar Sarau, vocês falam só Africanidades. Sarau Africanidades. Seja como for, seja como flor, em seca que for, cultive o amor, que ele ou ela virá, beijará, Afrodite dirá, se precisar a flor, afrontará, mas quem vier para sentir,
Sentirá? Sentirá. Se te plantaram, tu é planta. Então, seja como flor. Tua semente foi plantada em terra preta por mãos sofridas, não no algodão artificial dos cientistas. Eu falo em nome das rosas despedaçadas pelos cravos, cravinhos, cravocratas. O Saim, vem a mim, não se esqueça. Seja como flor, cresça. Seja como flor, floresça. Não é para ser florido, é para ser floral, que nem uma cereja no imenso cerejal simboliza a paz, a morte em maços de florais, mas principalmente os desejos sexuais. Você tem preço só para o vendedor de flor. Para os amantes, tu tens valor. Seja como flor, negou. Seja como flor, negar. Só não vá negar sua raiz. Ela cresce para baixo, para você poder subir. No verão, se fecha para se nutrir, depois se abrir, crescer e ajudar as outras a florir. Você nasceu na rua, cresceu fora da mata, foi usada e largada após a serenata. Entendeu agora por que não dá para ser florzinha? Quer ver o guardinha? Gela, tem que ser forte que nem a planta, favela, reagir, resistir, proteger a sua flor libela. E na primavera, a reprodução. E quando mudar a estação, não fique parado no anterior, seja como flor, floração. O mundo não para, gira. Sol, cai a chuva e vem o sol. Mas não se preocupe se isso vier a desbotar a sua cor, pois a sua essência é vermelha e será sempre afro. A sua essência é vermelha e será sempre afro. E será sempre afro. E será sempre afro. Muito obrigado, Emerson Alcalde. Isso está oficialmente agora iniciado o Sarau Africanidades. Eu vou chamar nosso convidado. Enquanto ele vai vir aqui, eu vou passar em algumas pessoas que quiserem recitar a poesia no momento mic aberto. Eu vou ler a release do cara porque é importante. Depois também, entre uma música e outra, ele vai falar algumas coisas que poder perguntar mesmo, porque, cara, a gente passa ali na República, vê a galera trampando com roupa, vê a galera no corre, nem imagina o tanto de coisa que a galera faz. E o Culto Aqui tem uma dessas pessoas. Eu passava lá, comprava roupa com ele e ficamos nisso. E depois, não, eu sou produtor, dirijo filme. Falei, caraca, mano, olha o tanto. Isso também é um mecanismo do racismo estrutural, de achar que aquelas pessoas só estão ali. Olha o tanto de coisa que ele produziu lá, ele é engenheiro, mano. Então é muita coisa, é muita coisa. Então, uma salva de palmas para Kunta Kinte, de Senegal para o mundo. Ele é MC, rapper, produtor musical, modelo. É com você, parça. Fica à vontade. Yes, Calma aí, peraí. Chegar aqui. Sarau. Africanidade! Aê! Fala, viva a África! Viva! Viva, viva, viva! Então, Cleiton é parceiro, nós, a gente está sempre junto faz muito tempo, acho que faz mais de 8 anos que a gente está juntos, as coisas, tudo sempre junto também, tem que ser o Ubuntu mesmo, nós por nós. Então, Kunta Kinte é um artista muito disciplinário, né? Faz muita coisa, né? Da música, das coisas. Então, a gente está aqui para se conectar mesmo o continente africano com nosso irmão que está aqui no Brasil. Porque a gente está aqui, mas toda a gente pretos que está aqui no Brasil tem que sair mais ou menos do Senegal. Maioria, porque tem uma ilha de escravo que se chamava Gorée, e até está lá, e tem uma linha direta lá do Gorée pelo Bahia, Salvador, é direto mesmo, só nadar, sem nada você está no Senegal. Então, o primeiro fronteira do Brasil atrás do Atlântico é o Senegal. Então, estou muito feliz para chegar aqui e fez uma CD que a gente lançou no Sesc Belenzinho com minha banda. Eu sou produtor desse CD e nesse CD também tem muitos brasileiros legais, Blue de Luna, Zé Manuel, muita gente bacana e a gente está andando por aí. Então, vou cantar uma música que se chama Referência, porque Kunta Kinte é um rei senegalês, africano, que foi escravizado e neto dele, Alex Ale, escreveu um livro que se chama Raiz, Roots. Então a gente está chegando para falar que somos reis e rainhas. Então ele não queria ser escravo, então ele é uma pessoa da luta, da resistência.
É porque a gente está voltando com Kunta Kinte. Hoje não trouxe o CD, mas o CD é bacana e legal. Depois a gente vê nas plataformas. Essa música se chama Repère, Referência. Vamos lá. E a música é eu que produzo. Aí. Yes, aí. Check it out. Referência Kunta Kinte. Check it out. Pour nos ancêtres esclaves. Repère pour ne pas oublier. Yes. Esclavão. Repère. Check it out. C'est avec ta amertume que je remémore comme mémoire. Tribord, bâbord, c'est triste, cet infâme événement qui se déroulait dans l'avènement. Vilainement, ils ont violé enfants et dames, sans état d'âme dans le monde négrier. Contenant tous ces guerriers par milliers, dont leurs fils peut-être fait fuir éparpillés dans le monde entier, à y penser de plus clair. Mon cœur ne cesse de fondre en larmes. Je m'alarme sur cette honte, sur cette tragédie, qu'a été le fait d'enchaîner ta couette ferrée de malheureux innocents, victimes de la nature humaine, négro bougnoule, pour aller les vendre dans mon putain de plantage de canne. J'entends, oui, sous le bruit des vagues de Gorée, leurs cris qui se perdent et s'étalent sur les échos obscurs de la porte du voyage sans retour. Liberté, liberté, ils ont crié, horreur des honneurs. Je peux m'empêcher de me rappeler de mes frères négros avec leur nez aussi gros, pas si beau, de ce saqué, on a ôté la vie, privé de leur droit naturel, matériel, légitime, intime, par ce visage pâle que dalle, crime contre l'humanité. Je crie, décris dans ce triste récit. Repère, repère, te rappelles-tu de tes grands-pères, mieux de tes pères qui sont partis aux cieux, de ceux qui ont combattu la Normandie à l'Algérie, de ceux qui ont été persécutés, exécutés, sachez pour sachez, fouettés, matés, faites le cool. Repère, repère, te rappelles-tu de tes grands-pères, mieux de tes pères qui sont partis aux cieux, de ceux qui ont combattu la Normandie à l'Algérie, de ceux qui ont été persécutés, exécutés, sachez pour sachez, fouettés, matés, faites le cool. África, ancestralidade está em meus poros, é parte de mim. África, ancestralidade é sobre saudade do que não vivi. Réveillez-vous mes frères, l'heure n'est plus de dormir sur vos lauriers. Souvenez-vous de ces grands guerriers, armés de leur foi, de leur courage, de leur dignité, de ces grands martyrs, Martin Luther, Marcus Garvey, Lumumba, Cheikh Anta Diop Nasser, du chemin battu qu'ils ont frayé pour vous mes chers frères. Le rendez-vous de délier ces chaînes mentales occidentales qu'ils vous ont inculqué, de dire à certains de nos chefs d'État africains de ne plus être ces émissaires à la côte Babylone. Babylone, oui, finance, favorise les rébellions, vendetta, guérilla, coup d'État, nique pète nos États. Rappelez-vous de Mobutu Kabila, Samuel Doe, Charles Taylor, Dos Santos Savimbi, Ravolomona, Chirac, ça c'est récent. La Côte d'Ivoire qui s'entre-déchire, Somalie, Burundi, y en a marre de ça. Repère, tout le monde repère. Te rappelles-tu de tes grands-pères, mieux de tes pères qui sont partis aux cieux, de ceux qui ont combattu la Normandie à l'Algérie, de ceux qui ont été persécutés, exécutés, sachez pour sachez, fouettés, matés, faites le cool. Repère, repère, te rappelles-tu de tes grands-pères, mieux de tes pères qui sont partis aux cieux, de ceux qui ont combattu la Normandie à l'Algérie, de ceux qui ont été persécutés, exécutés, sachez pour sachez, fouettés, matés, faites le cool. África. Ancestralidade é sobre saudade do que não vivi. África, ancestralidade está em meus poros, é parte de mim. África, ancestralidade é sobre saudade do que não vivi.
Aê, gente! Acho que a maioria da gente aqui não entende, mas está sentindo a vibe. Está falando da africanidade, da resistência. Essa música, quando canta essa, quando os franceses, eles choram. Choram mesmo, porque está entendendo a letra, a vibe, porque está pesado. Está falando que nós não somos escravos, somos reis. Você chega na nossa plantação, lá na África, pega nós até nos outros lugares do mundo. Então, essa realidade, então tem que ser valorizado. A gente não nasceu escravo, a gente nasceu livre, Ubuntu nasceu rei e rainha. É isso mesmo que eu queria falar com você. Repère se chamar. Quem quiser também está nas minhas plataformas, está aqui no Spotify ou no Instagram. E daqui a pouco acho que vai rolar outras coisas. Ou dá para rolar uma outra coisa? Mais uma? Deixa eu ver aqui, ó. Música tá baixa, né? Gente, né? Da produção. Se tem a música alta, as coisas aqui vai ser outra coisa. Na próxima a gente pensa sobre isso, por favor. Tá bom? Ñine nañ amoo ñine nañ yoroo ku ay wal sa moomee moo tax duñ la faale ba léegi péete mënoo dëkk ci xuloo ak di xeexoo ak di xuloo kajang taxal noppi nit ñi bopp ba léegi te amuloo ci moo ne woo di doole xëy dépense nga joxe fay ndox courant bi ba kenn du leen coupé yow de la ñuy jawbee te man dal ba ngay toogee musique bi fa yàggul moo tax da nga may mbale café seng man dëkkee tey su boobu lañ nga bégee lii nii laa dëkkee bés ci biir bés yow gat ci biir nga dig ma xool sëgg sama musique nga koy kiffé di si dipsé di si bégee fancy di ma xëccoo ko xosi ak di griffé photographie phototi autographe ma sanity contrat yi ñëwati ma de tey fafal naa yo naawa tey está falando de viagem de passarinho vamos viajar pela África ay fafal naa yo naawa tey frontière ñu jàll tey no pain no gain no fin in vain ku yàgg ci teen ci baak fekk la fay ci fafal naa yo naawa tey frontière ñu jàll tey no pain no gain no fin in vain ku yàgg ci teen ci baak fekk la fay ci fafal naa yo naawa tey frontière ñu jàll tey no pain no gain no fin in vain ku yàgg ci teen ci baak fekk la sama Abdou Sahib mosuloo si tilim niin ban tooy ba ci tahrim laa xabar bi rahim Allah moo di karim mënuloo ko mim xaw la mi fu mu ko neexee la koy wàcc la koy sotti hi wat doorteel ko jafey yàgg nañ ko ñafey ba ñu nekk xale tout temps que gune daj nañ ci lu ne teewal nañ ko fu ne as nañ ci dëpp daj duñ ci rek cuune mosuloo ma toppatoo faale ba muy kiffé gis naa ni nga ma jàppee ni nga ma jëppee yàgg nga ma sewal total minimisé bu subaa ngay komp sara nga dàgg fomp weesu naa la romb naa la soo yëgoo dem ba topp xale ma gën ma fëkk di ma tippi toppatoo waaw fafal naa yo naawa tey frontière ñu jàll tey no pain no gain no fin in vain ku yàgg ci teen ci baak fekk la fay bila naawa tey frontière ñu jàll tey no pain no gain no fin in vain ku yàgg ci teen ci baak fekk la fay ci fafal naa yo naawa tey frontière ñu jàll tey no pain no gain no fin in vain ku yàgg ci teen ci baak fekk la fay ci fafal naa yo naawa tey frontière ñu jàll tey no gain no fin in vain fekk la fay Ubuntu Festival brasileira. Essa terra. Ai. Yes. Ai. Ai. Navisé. Si. Ai. Navisé. Ai. Avisé. Navisé. Navisé.
Isso mesmo, mano. É isso mesmo. Muito obrigado, gente. Vamos fazer mais bonito na próxima. Até trazer a banda aqui para você, tá bom? É nóis. Vou dar para Cleiton. Calma aí. Mais uma vez, uma salva de palmas para a Culta aqui. E a ideia do Sarau Prioridade é ter essa troca através da arte, mas também através de perguntas. Então, eu queria entender... Achei que era aqui. Eu queria saber quanto tempo você está aqui no Brasil. Agora eu sou baiano, né, gente? Sou baiano, acarajé, dendê, arroz feijão, esses negócios. Estou aqui 10 anos, estou aqui. Chego aqui no Brasil com um projeto de Aliança Francesa, que ganhou o prêmio sobre coisas digitais. Todas as músicas que você está ouvindo é o que compôs e depois passa com a banda. E no processo também a gente chega aqui desde 2011, né? Fez algumas turnês aqui no Brasil com o projetos digitais. Depois eu volto pelo Senegal e foi também na França com esse projeto, morava na Suíça e depois, na primeira vez que chego no Brasil, tem uma coisa que me tocou. Tinha outra oportunidade para viver na Europa, particularmente na França e na Suíça, mas tem uma coisa que me tocou em 2014. Eu voltei pelo Brasil, eu falo, vou ficar aqui. Não sei, então uma coisa que está conectada a nós, entendeu? Então faz que chegou aqui e começar a trombar a galera, a fazer também meu trabalho. Sou engenheiro também da logística, na área de transporte, esses negócios que a gente faz. Essa é a minha área da educação, mas é música que me dedicou. Faz mais de 20 anos que estou fazendo a música no Senegal até aqui. Então, e no processo, depois a gente arrumou galera que gosta de nós. A gente conhece faz quase 8 anos, 9 que a gente está junto. Então, faz aquele negócio lá de poesia, de empreendedor, de coisas de correria, né? Para ficar independente aqui no Brasil. Porque não é fácil no Brasil, mas é coisa gostosa. Se você gosta também aqui do vibe da gente, tem muita coisa que está acontecendo também, mas tem que se adaptar. E a realidade aqui é adaptação. O que aprendeu aqui com a gente é se adaptar e se conectar com irmãos aqui no Brasil. E daí a gente fez muita coisa. Em 2019 fez a minha coisa própria, que eu lanço o meu CD com banda no Sesc Belenzinho. E depois fez outras Sesc e outras produções que a gente faz. Talvez eu faça algumas sarau e algumas eventos para tipo Dia do Senegal. Dia do Senegal sou o produtor. E tem consulado, tem muita gente que segue nós. E a gente está com essa humildade, né? Essa simplicidade. Mas todos os lugares que a gente vai, a gente traz aquela alegria da África, os cores que a gente fala, você entendeu? Essa vibe. Acho que você está sentindo também a resistência e a alegria. É isso mesmo que Kunta Kinte. Muito bom. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Pergunta. Explica, porque o sobrenome de vocês tem a ver com que a linhagem de vocês, né? O que vocês representam dentro de uma sociedade africana, não tem isso? Sim, tem. Obrigado, Vila, também, a gente tromba muitas vezes, muito legal, Ilouba. Então, nome é muito importante, né? Porque nome vai definir a casta. Lá na África é definição das pessoas. Tipo, os cultores têm nomes, os griots têm nome, os nobres também têm nome. É uma divisão sociais. E na África, cada nome tem uma representatividade. As linhagens, você vai saber, tipo, os Ndiaye. Tipo, a gente fala Senegal Ndiaye. Sobrenome de Senegal é Ndiaye. Emblema de Senegal é o leão, o baobá. Você entendeu? Então, os Ndiaye são os reis. Você entendeu?
tipo os cham, são os gente que fez a escultura de cuivra, de ouro, esses negócios. Tem a divisão das taxas, você entendeu? Na África. Porque se tambor, por exemplo. tambor é os griots. Griot é específica. Agora está mundial, todo mundo está tocando. Mas antigamente tinha que ter uma família especial que toca. Até ainda tem pessoas que tocam griot, que tipo gente da cora, gente do balafon, gente dos tambor, é gente específica que faz isso. Das vovô, bisavô, até eles que faz. Gente também até que vende também tipo máscaras, coisas. Você vai ver algumas gente que vende máscaras. Não é nem particular africano que vai vender máscaras, porque tem coisas místicas, coisas que tá dentro que faz que é uma coisa bem registrada. Então, na África, antes que os colonizadores chegavam, colonizaram nós, a gente tem a nossa cultura, nossa civilização. Até se você vai na época de 1200, acho que é 1236 ou 1200, tem a Charta do Mandé. A Charta do Mandé é uma charta de África do Oeste, que a gente estava falando das votações das mulheres. Em 1216 por aí, as mulheres africanas tinham os direitos para votações. E na Europa a votação foi só século passado, você entendeu? Para mostrar que nossa africanidade é muito potente, muita coisa. A gente chega para apagar esses negócios. E nós, como artistas, que de lá do continente, chega aqui também para transmitir essa visão, essa correspondência, para que a gente fique conectado. Porque pretos que estão aqui, pretos que nasceu errado no país estrangeiro, vocês todos africanos, você entendeu? Porque eu acho que para vocês tem que ter aquele volta pela África mesmo, para ver essa raiz, essas famílias, essa hospitalidade, essa fraternidade, esse amor. Você vai no aeroporto tipo do Senegal, você chega, sou brasileiro, você não tem onde morar. Oi, com suas bagagens. Oi, tudo bem? Sou brasileiro, afro tipo assim, chega, eu não tenho onde morar. A gente te leva até casa de nós. E te deixa lá e não vai te falar quando você vai voltar. Você entendeu? Esse se chama africanidade e nosso país, tipo como especifica o Senegal, se chama país da teranga. Teranga é hospitalidade. É isso mesmo que eu queria falar. Sim. Obrigado. Quer uma água? Sim, água assim. Então, para fechar, mais uma, pode ser? Sim, pode. Quem quer mais uma aí? Mais uma pergunta, depois mais uma música. Boa tarde, meu mano. E aí? Eu queria saber de você um pouco, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, você que é um cara que está mais de 20 anos aí na música, você diz, produzindo, né? E aqui no Brasil tem crescido muito o movimento do hip hop, mais precisamente do rap, do slam, né? Essa poesia falada e essa poesia como forma de resistência que vem ganhando muitos lugares e visibilidades aqui, de alguns anos pra cá. Eu queria saber se isso no Senegal é igual e como que é esse movimento lá, né? Que você falasse um pouquinho, não é nem uma comparação, mas também um pouco de lá e daqui, o que você acha, qual que é essa diferença dessa resistência que você traz, mesmo que a gente não entende, mas sente a vibe, sacou? Mas como que é lá também esse movimento, se ele é tão forte, se ele tem crescido como cresceu aqui, e se vocês enxergam com a mesma importância e militância que a gente tem aqui, né? Que não é só uma questão do preto, mas envolve toda a sociedade e todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Aí, como se chama? Diego. Opa, prazer, Diego. Na África, Senegal é o primeiro país do hip hop. E quando a gente fez aquela avaliação, nos anos 95, 96, Senegal foi o terceiro país do mundo hip hop. Depois Estados Unidos, França, foi Senegal. Então, Senegal faz parte das pioneiros do hip hop mundial. Então, e a gente tem esse ano 35 anos, a gente está celebrando 35 da resistência do movimento hip hop lá no Senegal. Então, eu estou fazendo quase 25 anos de hip hop. E lá foi resistência para denunciar, porque coisa de hip hop, a gente fala que é coisa de marginal, coisa da rua, coisa da periferia, esse foi muito forte. Até derrubou 2 ou 3 vezes os governos
governo lá no Senegal para mudar a consciência da gente, para votação, para que a gente implique na educação, das coisas da periferia, falando das letras, falando das coisas que a gente estava dentro da gente, a gente solta. Então, você vai até no Senegal, acho que você deveria conhecer Kaoris One, que ficou pai dos hip hop lá nos Estados Unidos. Ele chegou até no Senegal, 95, fazendo uma música lá do álbum com PBS, Positive Black Soul. 1995, a gente estava lá, você entendeu? Para mostrar que essa música que a gente está fazendo, e todos os gringos lá dos Estados Unidos sempre chegavam no Senegal, gente de MC Solar, da França, sempre chegava no Senegal. Senegal é tipo uma plataforma, gente bem bacana, bem cultivado, bem para cima das coisas. Então, nossa hip hop é da resistência, e até agora está fazendo aquela mesma coisa, você entendeu? Arte não morre, arte não envelhece, arte viva. É isso mesmo. Aí, salam aleikum. Yes? Mais uma? Sim, fala. Eu queria perguntar a você, mas mais nada, muito obrigada por tudo que você está trazendo. Obrigado. Eu tive essa oportunidade de cruzar o Atlântico e ir para o Senegal, foi o lugar que eu fui. Em Ilha de Goré, inclusive. Opa! E aí, um pouco em cima disso que a Beth falou do nome, tem uma coisa que me chamou a atenção lá, que é a questão da língua. Né? E nos últimos dias eu tenho refletido muito sobre essa questão da língua. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre as etnias que tem lá, e essa relação com a língua, né? Tem momentos que eu vejo coisas assim, como a gente fala a língua do colonizador, e como a língua, a linguagem, ela também coloniza a nossa mente. Né? Então eu estava numa mesa agora com a Oyoronke Ovumi, que é da Nigéria, e ela falando, por exemplo, como por meio da língua ela consegue mostrar como os Yorubás têm uma outra forma de organizar a sociedade, que não é tão importante se você é homem ou mulher, mas sim se você é mais velho ou mais novo. Isso se mostra pela língua, né? Então, a linguagem. E aí no Senegal tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Então eu queria que você falasse sobre as etnias, esse lugar da língua, porque me chamou a atenção uma coisa que eu fiquei imaginando como seria isso no Brasil, porque lá passa por um processo de wolofização, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, nossa, é um projeto que daqui a alguns séculos o francês já não vai ser, né, uma língua no lugar que ela está, ela vai perder essa força, né? E eu achei isso interessante, assim, de que uma língua africana que no futuro, né, se tornará uma língua oficial. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco dessas línguas africanas. Sim. Opa, como chama? Obrigada, Regina. Opa, Regina, Senegal. Opa, que legal. Então, você viu como que é o continente? Como que é a gente, a comida, a gente. Então, É a melhor comida do mundo. você viu? Que bom que você foi pelo Senegal, que você viu essa ilha de Gorée, que quando você chega lá, você tá com muita emoção, você entendeu? Porque faz parte de, como se chama, de Unesco, aquele patrimônio de Unesco. Até agora também tem nossa arroz nacional que se chama Tchebudjen, que faz parte de patrimônio de Unesco agora. Mas esses negócios de etnia, tem muitas etnias, tipo quase 10. E o Wolof é o principal. E para que a gente entender, a gente se conectou no Wolof, porque a maioria da gente fala Wolof. E o Wolof foi uma língua que os faraós antigos estavam falando antes da imigração, porque tinha aquela imigração que foi de Egito para todo o Saara até o Senegal. E o Senegal foi o limite do continente. Depois de Senegal não tinha mais a terra, tinha só água. E água Atlântico Brasil. Você entendeu? Então, os faraós antigos falavam Wolof. E Wolof é uma língua antiga das nubianas que estava falando. Até tem um exemplo lá do faraós que se chama Tutankhamon. Tutankhamon é Wolof. Tuti é pequena, Tank é pé.
Amon tinha para mostrar a situação de esse faraó que se chamava Tutankhamon. Ele tinha uma pé quebrada. Esse é o Wolof. Você vai lá, você fala Re, Ra, todos esses negócios, a gente está falando. E para isso tem que seguir o professor que se chama Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, que fala de nação negra e cultura, de todas as coisas de egiptologia, esses negócios, que é uma senegalesa que ele que descobriu o carbono 14. Carbono 14 para datação de osso, para mostrar que os primeiros pessoas nasceram na África e foi pretos. Isso mesmo. Então, essa questão da linguagem, a gente está conectado. Lá tem Tukulã, tem Seré, tem Diola, tem Wolof. E todas as tipo primas. A gente não se briga, a gente se... Como se pode falar? Como você pode falar? Você é meu primo, você é meu primo. A gente casa com você, você casa com nós. E a gente tem cada uma tem uma coisa específica, mas a gente está unido com coisas de nossas culturas. Então é isso mesmo. Senegal é um país bem específico mesmo. E outros países também, na região tipo Guiné, Mali, tudo está conectado com essa questão de Empire do Mali. A gente tem essas mesmas tradições mesmo. Tá bom? Aí, obrigado, gente. Sigam lá, o Instagram é... Takun Tekin. Yes, quem puder me seguir é Takun Tekin. Você vai ver lá a capa com uma rei sentado, o Kuntakinte. Então, você me segue, manda as coisas. A gente faz também diretoria, faz mentoria, faz muita coisa aqui nessa cidade, tá? Quem precisa só dá um oi e a gente tá por aí. Maravilha. O Sabá, como é? Sabar. Sabá, o instrumento Sabá. Bom, o Sabar é tipo o nosso tambor lá, é bem se fica no Senegal. Tem junjun, tem aquele grande, tem aquele equalizado, é tipo três que é o baixa, o média e aquele fininho. E tem também o pequenininho que se chama tamã, que a gente coloca no para tocar. E essas é muito específico para nós, porque essa foi a comunicação mesmo. Porque a gente não tinha telefone, não tinha Wi-Fi, não tinha nada, mas de uma região tipo Capão Redondo até o centro, a gente poderia tocar a partir das árvores altas, que você vai anunciar tipo um casamento, um falecimento, uma coisa desse tambor. E tambor também anuncia também de manhã, quando uma mulher também está casada, está virgem, para que todo mundo sabe que essa mulher se cuidava, os tambor toca de manhã. Esse é tipo uma honoridade mesmo. Honoridade. Da toda a cidade, a mulher está bem preservada até casar, de manhã a gente toca. E quando toca, é uma grande festa. A gente mata boi, cabrito, esses negócios. Então, tambor é uma coisa bem legal. É para comunicação. Pode falar que o tambor é a comunicação mesmo. Lá na nossa terra, tá bom? E também para dançar as coisas. Mas acho que as perguntas, as coisas, a gente já está entendendo. Mas muito obrigado mais uma vez para chegar aqui e compartilhar também um pouco do nosso continente. Obrigado mesmo. É isso aí. Satisfação total. Aí. A gente fala prioridades. Conta. Quantos idiomas você fala mesmo? 5. Fala 5 idiomas. Quando eu fui para Moçambique a primeira vez, nessa livro, eu falava só o português, na verdade, né? Nem o português, eu falava o português. Só que ir pra lá me encorajou a aprender novas línguas. Porque em Moçambique tem mais de 20 idiomas. Então isso me encorajou a querer estudar, aprender Xangana, Makua. E aprendi uma poesia que eu vou recitar em Zulu. África Itambi Lenzelonki, Kunjalo Inomoyo, Wovongeniza e Zambi.
África é a cura do mundo, por isso África é tão hospitaleira. E as moças da Libra se emocionam. Continuidade ao sarau Oportunidades. Quero chamar aqui uma pessoa que saiu daqui e foi para lá. Quantas vezes de lá para cá, agora daqui para lá. Uma salva de palmas para Yurungai. Yurungai. Atravessa o oceano, a nossa ancestralidade. Com vocês, sarau. Africanidades! Sarau. Africanidades! Like a phoenix, I will rise. Like a phoenix, I will rise. Rise again. Rise again. Grow to us the samo sadik in my bato madichaba. Grow to us the sang my bato madichaba. Kemo sadik in my bato madichaba. Grow to us the sang. Like a phoenix, I will rise. Like a phoenix, I will rise. Rise again. Rise again. Sadik mabato madichaba. Rising and grow to us the samo sadik mabato madichaba. Grow to us the samo sadik mabato madichaba. Grow to us the sign. Da terra em fogo derrama a lágrima, e o magma assenta e afirma o caos da vida. A lágrima do magma assenta e afirma o caos da vida. Esse é o caos da vida. I am on fire. I am on fire, on fire.
Essa música, ela tá sendo cantada em inglês, em Zwana, em português, né? Essa música, ela foi composta em 2020, quando eu, né, estando em Moçambique, estando em Maputo, me ajuntei com outras cantoras e tocadoras de instrumentos pra gente fazer uma atividade, né, um show, um espetáculo em relação ao Dia Internacional da Mulher, né? Só que aí, em seguida, já veio o lockdown, né? E aí a gente entendeu que para a gente continuar trabalhando, conseguir se movimentar, a gente deveria se tornar uma coletiva, né? Então, formamos Basad Bamintsu, Mulheres de Raízes. Basad, mulheres no plural, Bamintsu, Mintsu raízes, né? De raízes. E, bom, aí compusemos algumas músicas que se tornou um EP, tá nas plataformas, e essa música Faia foi a primeira música, né? E aí a gente diz, como uma fênix eu vou, né, me transformar, eu vou subir, eu vou ascender ao sol, né? Nós, mulheres raízes, nós fazemos a vida. E aí tem a parte em português, né? Sobre o caos do mundo, mas que nós, figuras femininas, matriarcas, né, reinventamos. Agora, amigo, depois vai ter um momento de perguntas, né? Canta mais uma. Tá. Essa composição foi em 2020, agora eu vou cantar uma de 2000. Na verdade, a base da Ambira eu já tocava ela desde Moçambique, mas a letra só veio para mim em 2022 e aí eu gravei ela ano passado e ela tá também nas plataformas digitais. Eu acho que a gente pode falar um pouco também de como esse instrumento vem para minha vida, né? Mas eu vou tocar. Essa aqui muito inspirada na poesia do Sabotagem e da Aurinha do Coco. Sobre esse processo de genocídio, né, da população preta, mas a gente resiste porque a gente sobreviveu e sobrevive, né? A gente cria mecanismos para sobreviver. Entre ser tão nova e tão velha, entre o espírito, a matéria, a divindade, a tragédia, Kufaratandau. Quero gritar que tudo emana da ideia. O grito e o riso da alegria em ondas vulcânicas, ódio, sabedoria. Tudo emana da ideia. A faca perfura, desenha a memória, perfurando o que se esvai na história. Tinta sangrenta em tom magenta escorre de todos os poros. A vida volta pro sol, a alma volta pro sonho. Mergulhar na missava, monuinen tumbuluco. Terceira visão ébria de insaciável fome. Isso não tem nome. Daqui até o próximo verão eu não tenho nome, eu tenho nome que me dão. Ambulante, a alma volta pro sonho e sem nome o corpo volta pro chão. Sem nome o corpo volta pro chão. É o sonho da multidão. Eu só e sem nome. O corpo volta pro chão. É o sonho da multidão. Sem nome.
fruit bear from the southern trees, a blood on the root and blood at the leaves, a black body swinging from the southern trees, strange fruit hanging by the poplar trees. Oh. Anduca, vocês conseguem cantar Anduca? Anduca, assim. Anduca, Anduca transforma. Anduca, 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 pela cura. Anduca, pela saúde. Anduca, pela prosperidade. Anduca, pela fé. Anduca, Anduca, pela abundância. Anduca, 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 lindo. Anduca, 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 Pupuatiele. Qual é o teu nome? Assim. E aí, amigo? E aí? Tá gostando, gente? Oh. Aí, você como foi e depois que voltou. Uhum. A diferença, assim, como pessoa, como artista, como no geral. Eu acho que como a gente ficou depois, como fica depois, eu acho que isso é um processo para a vida toda, né? Todo dia eu me pego tendo insights de, nossa, gente, tipo assim, isso, né, tem isso, tem aquilo, entendendo coisas que na hora a gente não entende, que antes a gente não entende, que depois a gente não entende, mas que vai acontecendo, né? Eu ainda reverbero essa ancestralidade muito porque foi me dado a honra de tocar a mbira, né, que é um instrumento tocado na música popular de Moçambique, do Zimbábue. Como eu disse, né, eu estava nesse processo de adoecimento emocional, mas eu não falava disso, né? Era uma coisa muito velada porque na minha família eu não tinha espaço para falar sobre isso, então eu entendi que eu não tinha espaço para falar em lugar nenhum. Então eu não falava, eu só ia vivendo e levando, assim. E quando chegou lá, em 2019, eu conheço um mestre de mbira, uma pessoa assim cabeçuda, professor Selemani Said, moçambicano de lá. Uma pessoa assim com a cabeça à frente do tempo, assim. E aí ele me perguntou se eu gostei. A gente estava num projeto de arte e educação numa escola no bairro da Mafalala, lá na unidade 23. É um bairro periférico, mas, né, que agora está, né, assim, condicionado muito a essas questões de alcoolismo, né? Mas é um bairro importante para a cidade de Maputo, que é a capital do país, porque ali saem grandes poetas, né? A Noêmia de Souza, o Craveirinha, isso, jogadores de futebol, pessoas importantes para a cultura, né? E aí a gente estava fazendo
nesse projeto de arte e educação lá, eu dava umas oficinas e eu encontrei esse professor também dando uma oficina, né, de música. E aí ele viu meu encantamento quando eu encontro a Ambira e eu fiquei, nossa, que coisa da hora, assim, que coisa linda, aquilo mexeu comigo. Eu fiquei longos minutos ali olhando, eu não tinha visto ainda. E ele se aproxima de mim e pergunta se eu gostei. E aí eu disse, sim, eu nem conhecia ele. Ele falou, tá, então me procura que eu vou te falar umas coisas sobre esse instrumento. E aí eu, será? É isso mesmo? Né? E foi, e aí a gente se encontrava nesse projeto e aí passou ali uma amizade muito bonita e esse processo de ser discípula desse mestre, né? Uma pessoa muito querida. Espero que ele esteja muito bem, inclusive, porque ele não é uma pessoa das tecnologias, né? Então eu não tenho como falar com ele. Então como eu tive esse contato com a Ambira, eu entendi que nesse momento eu devia, né? Eu tinha ali condições de acreditar numa vida com saúde, numa vida com abundância, numa vida com prosperidade. E passei a cantar como carreira, né? Porque era uma coisa que eu também negava. Eu só cantava tipo no chuveiro pra mim, pá. Às vezes fazia uma coisinha ou outra assim que alguém falava, preciso que você me ajude. Será que você pode? Vou. Mas não pra mim, né? Não pra minha vida, sempre pra alguém. Aí eu falei, não, agora eu vou ser mesmo cantora, que é isso que eu quero. E aí eu, né, também lido com as dificuldades também de viver de arte, né? Estou aqui agora no nosso último dia de festival, que tá maravilhoso, com um palco lindo aqui atrás, muita música, mas também vim aqui para falar um pouquinho de literatura, do nosso eixo literatura, onde lá na sexta-feira a gente teve a oportunidade de prestigiar o Sarau Africanidades, que é aqui do Cleiton Mendes, né, ministrado pelo Cleiton Mendes, que trouxe para nós dois artistas, né, o Kunta Kinte e a Urungai. Apresentando, eu queria que você falasse, o Cleiton é uma pessoa que ele já viajou para a África, ele vai falar um pouquinho sobre o livro que ele traz também de lá, né, com toda essa referência que ele traz de África. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, sobre essa viagem para a África, sobre os artistas que você convidou, essa escolha, né, e principalmente também sobre esse sarau que você traz para a gente, para brilhantar o nosso festival. Fechou. Salve, 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 Festival Ubuntu. Sou Cleiton Mendes, escritor, poeta. Foi um prazer imenso participar do festival com o Sarau Africanidades. A ideia do Sarau é trazer pessoas africanas que estão ou residem aqui no Brasil num encontro com pessoas brasileiras que já foram para o continente africano. Eu estive em Moçambique, um dos países de África, e lá eu produzi um livro chamado África é Logo Aqui. E eu pensei que essa travessia, tem que ter muita coragem, merecia muito mais que um livro. Então eu pensei em fazer um sarau para a gente trocar e pensar nas semelhanças, curiosidades, diferenças que tem. Então, o sarau não é só poesia. Então, tem música, tem poesia e tem uma rede de conversa para tirar dúvidas, questões, curiosidades e saber da potência intelectual da África lá e aqui também. Então, é um encontro de Áfricas e suas diásporas. A ideia do sarau Africanidades. E fala um pouquinho desses artistas que você convidou, queria saber se você já conhecia a Urungai, se você já conhecia o Kunta Kinte, né? A importância do trabalho dele aqui, que você falou que conheceu ele ali, vendendo coisas, como é que foi essa conexão? Muito massa, o Kunta Kinte é um multiartista senegalês que reside aqui no Brasil. Eu conheci ele por um acaso, estava comprando roupa na República e comecei a conversar com esse corpo africano que estava aqui e descobri que o cara é engenheiro, o cara é diretor de cinema, o cara é músico. Falei, poxa, quanta coisa, quanta riqueza passa despercebido, né? E foi que surgiu a primeira ideia de reunir as pessoas de África aqui. E Urungai, ela esteve em Moçambique também, então a gente tem uma afinidade de ter ido para o mesmo país da África, então a gente trocava vivências lá. Então eu conheço o trabalho dela como música e o Kunta também, essa potência. E a ideia do sarau é ir trazendo outros artistas brasileiros que foram e africanos que estão aqui. Então é um elenco que vai tendo uma rotatividade, porque para a gente absorver essa riqueza. Fala só mais um pouquinho sobre o seu livro e o que ele traz, um pouco dessa sua experiência, para divulgar melhor aqui, para a gente, né, vamos seguir o cara, comprar o livro e o quê? Apoiar o artista independente, né, meu povo? É isso. África Logo Aqui é um diário de bordo de um poeta que sai do extremo leste de São Paulo, faz uma viagem na cara e coragem e resolve escrever essas vivências. Então eu escrevi meu dia a dia lá, sempre com um olhar poético. Então tem perrengues, tem dicas de viagem, tem ilustrações maravilhosas e tem vivência. Acho que vivência para além dos
europeus que escreveram a história escrita por nós. O Festival Ubuntu é isso, um festival de nós para nós. Esse livro também é um livro de nós para nós. Então tem o intuito de encorajar outras pessoas em diáspora a fazer esse resgate ancestral. Cleiton, muito obrigado pela tua presença no festival na sexta-feira e agora hoje no encerramento domingo. Isso é para mostrar que o Ubuntu, ele também é a conexão, né, gente? É muito mais do que só estar junto, é se conectar. Então, por isso, a gente gosta muito que as pessoas que passam por aqui acabam virando família, a gente tem o costume de dizer, né? Porque essas pessoas, elas passam e não vêm como você, não é um dia só, não vem só apresentar o seu trabalho, vem também prestigiar o trabalho de outras pessoas que estão passando por aqui com a gente, né? Então, agradeço muito você pela sua participação com o seu projeto e também pela sua participação aqui enquanto público com a gente, que isso é muito importante. Para você que ainda não viu, fique ligado e acompanhe aí porque tem mais Festival Ubuntu. Tamo aí.